Qual é a palavra que tem 8 letras, que se você tirar 4 fica 8? Anteriormente, em Blindcast. Rabone e Bonomi comentaram o episódio Who is the Sucker at the Table? E dessa vez, ninguém acertou eliminado. No episódio de hoje, vamos comentar o 5º episódio da temporada, intitulado Idol Search Party. 15 participantes, 2 comentaristas, 1 Blindcast. Fala galera, tudo bom? Eu sou o Rabone. E eu sou o Bonomi. Estamos aqui hoje para comentar o 5º episódio dessa temporada de Survivor, que ainda está mantendo o nível dessa temporada maravilhosa. E antes de começar, a gente queria saber a sua opinião. A gente vai abrir os comentários para debater isso aqui, que é justamente a questão da nomenclatura dos nossos episódios. Nós já estamos no 6º episódio comentando o 5º episódio. Eu pensei no seguinte, em colocar aquele primeiro episódio lá que a gente comenta o cast às cegas, sem ter visto nenhum episódio, só pela divulgação que eles deram, a foto de cada um e tudo mais, o emprego, idade, essas coisas, e colocar esse episódio como 0. E todos os outros episódios diminuiriam o número, esse episódio que é o 6 se tornaria o 5, e eu acho que ficaria mais acessível para vocês saberem qual episódio assistir, em qual momento. Uma outra opção, por exemplo, seria fazer o primeiro episódio ser parte A e parte B, né? O parte 1 e parte 2, mas isso a gente deixa aberto a vocês, se vocês acharem melhor, assim, para vocês conseguirem acompanhar e não se perderem ouvindo um Blindcast. O que vocês acham? Comentem aí nos comentários, dizendo se vocês preferem da maneira que tá ou se vocês acham melhor fazer esse lance mesmo de voltar um número em cada episódio. Vamos para os comentários, então? Vamos para os comentários. Dessa vez nós tivemos mais comentários, dobro de comentários que tivemos no último vídeo. E a gente vai dar uma lida aqui nos comentários e comentar junto com vocês, beleza? Beleza! O primeiro comentário é do Nil, o Luiz Fernando Silva. Ele comentou: me engravida, Bernie. Entro na fila porque o Rabone já quer ser o primeiro. Ô Felipe. Ok, não era pra entregar, né? Desculpa. Droga, agora vamos saber do romance que eu tenho com o Bernie. Mas vamos lá, agora o próximo comentário é do Moon of Series, ou Lua de Séries, como preferir, né? Mas o comentário dele é o seguinte: os que eu tô torcendo da Millennials são a Michaela e o Adam. Dos Gen X, nenhum. Se eu fosse pro Survivor, ou eu ficava com o ídolo ou eu não usava. E aí seria eliminado e não usaria, então também acho que o Adam vai ser eliminado. Estou bem curioso pelaquela coisa do dia 36. Não pare com os pods. Bem, acho que ele tentou resumir todas as ideias dele em 3 linhas aqui, ficou um pouquinho corrido demais. Eu também estou muito ansioso para saber qual vai ser a Legacy Advantage, né, que é a vantagem da Jéssica no dia 36. Não acho que o Adam vai ser eliminado, principalmente depois da configuração desse novo episódio. Eu acho muito difícil ele acabar sendo eliminado. Eu acho que ele é o swing vote ali daquela tribo, pelo menos agora nessa fase aí de três tribos, que eu ainda acho que vai ter uma outra fase de 2 tribos mais à frente. Mas, pelo menos nessa fase de 3 tribos, eu acho muito pouco provável que o Adam tenha até que usar o ídolo dele. E fico muito feliz de você torcer pro Adam, porque eu também gosto muito dele. Quanto aos podcasts, pode ficar tranquilo que pelo menos até o final dessa temporada a gente não para. O Felipe Norton, que comentou o último episódio como Felipe N., ele comentou o seguinte: de plantão toda terça esperando o Blindcast. O melhor episódio até aqui, sem dúvida. O mais legal é que teve muita paranoia e o participante que começou a temporada como o mais paranoico decidiu tecer. Jéssica queria fazer um acordo pelo ídolo do David no primeiro episódio. Bem, ela já ganhou. Agora cabe a ela entregar a vantagem a ele. Até a próxima semana. PS. O N de Felipe N da semana passada é de Norton. Como vocês podem comprovar, não são meus fakes, ok? E acabou que a Jéssica nem foi falar da Legacy Advantage pro David, né? Ela acabou falando somente pro Ken, que votou nela, né? Então, ela pensou o seguinte: o David usou o ídolo em mim, então eu vou mostrar minha Legacy Advantage pro Ken, que acabou votando em mim, sabe? Eu acho que faz sentido essa ponderação dela de dar pro Ken, porque apesar do Ken ter votado nela, o Ken, ele não sabia que o David ia usar o Idol para salvar ela, e dentre a aliança deles, ele foi quem tentou avisar ela que ela estava ali para ser eliminada, que ela estava correndo risco, e ela não acreditou. Então acho que ela ficou se sentindo em dívida, porque ele foi o único que se arriscou para tentar salvar a pele dela antes da votação,
e ela não acreditou nele. Então acho que ela deve ter ficado com esse sentimento de, poxa, então ela ficou com esse sentimento de, ok, ele confiou em mim, só que eu não confiei nele, então agora é hora de retribuir um pouco. Sim, eu realmente achei que fez sentido por essa parte, mas eu não entendi porque ela não teve essa mesma confiança com o David, por exemplo. Que ele é paranoico. E também que foi uma pessoa que usou o ídolo por ela, sabe? Foi algo bem forte. Mas eu acho que a aliança dela é mais forte com o Ken do que com o David. Eu acho que o David fez muito mais para se proteger, para proteger os números da tribo, porque ele não sabia que ia ter Switch nesse episódio, né? Mas ele fez muito mais para proteger os números do que para proteger uma aliada de fato, porque eles não eram tão aliados, eles não têm tantos diálogos juntos os dois. E agora então vamos comentar mais um Felipe, nós estamos cheios de Felipes aqui. E agora é o Felipe J, ou Felipe J, como preferir. Mais uma ótima review. Adorei a participação do Lucas. Gostaria de fazer algumas sugestões. Para resolver esse problema de não saber quem está falando o quê, eu também não consigo diferenciar e penso que nunca conseguirei, vocês poderiam fazer uma edição simples no vídeo para comentar o nome de quem está falando, acender enquanto ele fala. Sei lá, ficar amarelo ou algo assim. Desse jeito vocês não precisam alterar tanto o visual que o podcast tem agora e ficaria bem legal. O episódio foi ótimo e adorei a jogada do Dave. Acho que foi sim boa. Espero que ele não seja o próximo eliminado e tenha chance de provar isso. Aliás, acho mais fácil a Jéssica sair com esse Swamp do que ele. E aí ela passaria sua vantagem para ele, fechando esse ar. E meu nome é Felipe José. Eu participo lá do Survivor Brasil também. Não sou fake do Bonome, hahaha. Mentira. É fake do Bonome sim, gente. Eu até gosto muito do Harry Potter, ele usa a fotinho do Harry Potter ali, mas não tenho tempo pra ficar criando fake, gente. tem que ajudar o Pimpom a editar o programa. E falando em edição do programa, o Pimpom tava me falando que é muito difícil você ficar, porque alterna muito, tipo, um interrompe o outro, então você ficar colocando uma luzinha toda hora que é a voz de um e outro, eu acho meio difícil. Mas, caso alguém queira indicar algum gato, alguém tem algum gato de estimação aí para ajudar o gato do Rabone a editar, a gente aceita aí. É porque o foco da nossa edição é no áudio. A ideia inicial da gente nem era ir pro YouTube. Era mais para download ou alguma outra plataforma que a gente ia colocar para vocês somente escutarem o que a gente está falando. O YouTube ele acaba sendo uma opção mais viável para a gente, já que o YouTube ele é mais acessado. É grátis. E muita gente também prefere. É grátis e também muita gente prefere assistir pelo YouTube. Então, o trabalho que o Pimpão, né, nosso editor, faz é só de áudio. E aí, quando a gente passa para o YouTube, a gente só passa colocando uma imagem de fundo, que é algo fácil de se fazer quando você edita em um editor de vídeo. Então, se fôssemos fazer algo que iluminasse a voz, olha, o nome ou o rosto de cada um quando cada um falasse, poderia ser algo que ficava mais difícil. Por enquanto, vocês vão ter, infelizmente, que diferenciar a nossa voz pelo jeito que nós falamos mesmo. Eu sou o Rabone. E eu sou o Bonome. E ele é o Bonome. A minha voz é mais... Eu sou carioca, então o meu sotaque vai ser mais carioca mesmo. E quando vocês ouvirem alguém puxando o R, falando porta, porteira, aí sou eu, porque eu sou do interior do Paraná. Então, por enquanto, esse vai ser o jeito mais fácil de diferenciar a gente. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos pro próximo comentário, então? Vamos. O próximo comentário é do Ingo Dub, que sempre faz uma review da nossa review. Ele sempre comenta a review dele ali no nosso vídeo, no nosso podcast. E eu vou ler algumas partes aqui do comentário dele e a gente vai dar uma comentada. Quem quiser ver o review dele completo, tá bem legal. E tá lá nos comentários do Who is the Sugar at the Table, do Blindcast 5. Lá no YouTube. Lá no YouTube. Depois de fazer um curso intensivo de fonoaudiologia, finalmente consegui distinguir as vozes do Felipe e do Rabone. E não é tão difícil diferenciar nossas vozes. A gente estava até procurando outras maneiras de deixar a voz mais diferente. E a gente vai trabalhar nisso para cada vez mais vocês conseguirem diferenciar essas vozes. Isso, o Rabone até falou que se vocês quiserem, ele consegue fazer alguns sotaques, por exemplo, de baiano. Ele pode chegar num podcast e falar o podcast dele. Ô meu pai, se tu preferir, eu faço o podcast inteiro falando assim, com mais calma, mas eu acho que vocês vão ficar com um pouco mais de sono, né? Se vocês quiserem, galera, eu posso mudar meu sotaque, eu sinceramente, eu até estava conversando isso com o Bonome, eu posso falar de outras maneiras para facilitar para vocês, mas eu tento ser o mais natural possível, porque eu acho que o podcast tem que ser esse lance de falar mais natural com vocês mesmo. Exatamente. Eu poderia até imitar o Rabone, falar de um jeito mais carioca.
E a galera, esqueci o isqueiro na esquina da escola, já volta aí, beleza? Mas acho melhor a gente ir falando naturalmente, que vocês vão começar a reconhecer com o passar do tempo, conforme vocês forem ouvindo, e principalmente ouvindo as nossas opiniões, falando, não, aquele cara lá, não gosto dele, olha, ele gosta do Boston Rob. Aí vocês vão já pegando as diferenças e tendo as opiniões e as vozes favoritas de vocês. E é isso aí. Uma coisa muito legal também que o Ingo comentou é que uma temporada deve começar engateando para depois andar e no final correr. E nos dar aqueles momentos mais marcantes. Muitos acham que os TCs são os que dão os momentos mais marcantes. Para mim, são os próprios participantes que constroem a história, e não um simples TC. Eu, particularmente, gosto muito do jogo jogado, do jogo estratégico, de uma temporada mais cagaião, uma temporada mais Heroes vs Villains. Eu sou o cara que gosta mais disso. Mas, a partir do momento que você se torna fã de Survivor, você assiste 33 temporadas, essa 33ª, você começa a curtir personagens, você começa a gostar daquelas pessoas que não jogam nada, mas que dão assim, edição pro programa, dão material para eles editarem, e você começa a ficar feliz com isso. Eu também acho muito legal os momentos que acontecem fora do Conselho Tribal, desde o Adam chorando, até o momento da Michaela ali chorando porque conseguiu fazer fogo, como teve nesse episódio, como as provas, que são muito legais. Então eu acho que Survivor não é só Conselho Tribal. Survivor são 45 minutos de muita coisa boa que você às vezes consegue ficar preso assistindo nesses 45 minutos. Quando você lê os votos, você revela quem que foi blindside ou não, que a gente tem um maior impacto, uma maior adrenalina, que a gente recebe essa carga maior. Mas eu acho que o CT é só uma parte pequena, muito impactante, mas pequena, dentro de toda a estrutura e de todos os pormenores que ajudam a construir o CT. Porque não adiantaria a gente ter o CT se a gente não tivesse a prova de imunidade, se a gente não tivesse as provas de recompensa, se a gente não tivesse todas as artimanhas que o jogo do Survivor usa para ir desenvolvendo o social. Então beleza, já comentamos os comentários, agora vamos pro episódio? E se você quiser deixar mais algum comentário sobre os comentários que nós comentamos, fique à vontade. Então vamos comentar o episódio. Qual vai ser a música dessa vez, Bonani? Será que existe sertanejo Survivor? Sertanejo. This is a Dragon Slayer. I'm one of the lead vocalists for the Dragons. E o episódio dessa semana começa justamente onde o episódio passado terminou, que a gente até já deu uma prévia das nossas opiniões ali nos comentários, mas nós começamos a Jessica fazendo justiça, indo lá falar quem, pedir desculpas, oferecendo a vantagem pra ele se ela foi eliminada, super gente boa. E eu achei super legal esse lance dela oferecer a Legacy Advantage, porque se eu fosse o Ken, aquilo ali seria um motivo a mais pra eliminar ela, cara. Ela falou pra mim, se eu for eliminado eu te dou a minha vantagem, então beleza. Vou te eliminar. Então eu vou fazer de tudo pra te eliminar agora, porque pra que eu vou querer deixar essa vantagem na sua mão? Dia 35, quem elimina a Jessica? Sinceramente, eu achei que foi uma jogada burra da parte dela. Essa vantagem não era vantagem pra falar nem pro seu melhor aliado, sabe? Eu acho que essa vantagem ela era pra ser muito bem guardada. E acho que foi isso que ela sentiu, sabe? Ela tava tão desnorteada que ela falou, vou contar pra ele como forma de agradecimento, que é a única coisa que eu tenho pra oferecer. Mas eu achei super errado isso da parte dela, eu não acho que era o momento. Eu não acho nem que tinha momento pra contar essa vantagem, porque querendo ou não, ele pode ser o maior aliado dela. Mas no dia 36, tem, sei lá, 5, 6 pessoas em jogo, sabe? Eu concordo com você, eu tô tentando entender o que passou pela cabeça dela, mas eu concordo com você. Eu acho que o único momento certo pra você contar que você tem essa vantagem é no dia 36, quando o Jeff perguntar, quem tem a vantagem? Ela fala, eu tenho. Sim, e é porque o que acontece? Essa vantagem é uma vantagem muito perto da final. E quando você chega perto da final, não tem mais essa de, eu sou seu aliado, você é meu aliado. Quando você tá perto da final, você pensa o seguinte, quem eu vou levar pra final pra eu ganhar o jogo? E tem sido assim nas últimas temporadas de Survivor. E aí, eu acho que é burrice tão cedo assim no jogo, principalmente, você ir contando pra uma pessoa que você nem tem certeza se vai ficar na mesma aliança que você na Merge, que você tem uma vantagem que pode ser tão importante, pode mudar os rumos do jogo no dia 36, que eles não iam colocar uma vantagem à toa. Exatamente, por ser uma vantagem tão precoce no jogo, né, tão prematura no jogo, com certeza não vai ser uma vantagem pequena. Pois é, e um outro destaque que eu tenho pra fazer nesse início de episódio
É o David Hance, né? Não é David Hance o nome dele? Ah, entendi agora. O legal disso é que prova que você não precisa ser um alpha male pra achar ídolos, né, toda hora. Pois é, parece que em Survivor o alpha male sempre acaba achando o ídolo sem querer, assim. Opa, tropecei no ídolo que eu acabei de ver o produtor colocando aqui. Pois é. Eu, sinceramente, a galera fala muito de cotação em Survivor quando rola esse tipo de cara que acha muito ídolo. Esse Russell Hantz, Tony Vlachos e agora o David, né? E eu não sei, cara. Às vezes eu paro e penso, ou esse tipo de cara é muito esperto, tipo, a partir do momento que você encontra um ídolo, você já começa a pensar onde pode ter outro, isso faz muito sentido, sabe? Ou realmente rola essa cotação, mas eu tento falar pra mim, não rola a cotação, pra tentar deixar o jogo mais real, sabe? No caso do David em específico, dá a entender que não foi cotação, porque você vê uma cena ali que a Cissy tá bem próxima do símbolo do idol, que ele já viu, mas ele justamente fica ali desmascarando, né, levando ela para outro lugar para conseguir pegar o idol. Então eu acho que foi um pouco de inteligência disso que você está falando, de ter uma sagacidade para notar detalhes, objetos, sinais para encontrar o idol. Tanto que esse idol estava dentro de um pedaço de madeira que ele teve que quebrar. Eu achei isso muito legal. Eles esconderem o idol em um lugar muito mais difícil, que nem eles fizeram em Kohong já, né? Em que eles colocaram o idol no topo de uma árvore, né? Sim. Eu acho isso muito legal, que te obriga a se expor para pegar o ídolo, sabe? Que nem o de Camboja, que eu acho que foi uma ideia muito boa que eles não souberam aproveitar para essa temporada, que foi o idol escondido no meio das provas. Sim, como eu falei, eu adoro quando o Survivor se reinventa, e eu acho que esses pequenos detalhes, talvez para quem só gosta de CT não faça diferente, mas para quem já assistiu aí a 33 temporadas, né, Rabone? Já começa, são detalhes sutis, mas que começam a fazer diferença e ajudam a gente a perceber muito melhor o jogo. Sim, fiquei até feliz por o David ter achado o ídolo. Eu tinha postado ele como eliminado do programa, eu tava até torcendo para ele tomar um blindside no final do episódio, sair com o ídolo no bolso, imagina? Você gasta em outra pessoa em um episódio, no outro você sai com outro no bolso, sabe? Seria genial. Mas curti o David ter achado, eu acho que pode rolar mais jogadas aí na mão dele, já que ele mostrou que não tem medo de usar uma vez. Mas fechando essa participação da Takali, não tivemos nada de Vanua até então no episódio, e já fomos direto para uma reunião onde as tribos se reuniram e se misturaram para a criação de 3 novas tribos, como o Rabone acertou. Ele não acertou o boot do episódio, mas acertou que iam ser 3 tribos. E eu achei muito legal isso, porque deu pra ver quanto a Michaela tava puta por ter que ir pra uma tribo nova, onde eles teriam que criar abrigo de novo, sabe? Parece que você tá recomeçando esse Survivor, e eu pensei que isso ia prejudicar muito a tribo, que essa tribo iria mais vezes pro CT, mas acabou que não prejudicou tanto, porque Michaela rainha resta na Disney. Sim, e a Michaela tá realmente mostrando ter uma ótima edição, pelo menos nesses últimos episódios. E sinceramente, eu achei essa tribo cabula, assim, eles pegaram as pessoas mais apagadas do cast inteiro, óbvio, com exceção talvez do Jay e da Michaela. E do Will. E do Will. O Will mito tá aparecendo sempre ali no fundo. Com todas as cenas ele tá ali no fundo, passando de um lado pro outro. Mas eu acho que pegaram justamente as pessoas mais apagadas da temporada e colocaram ali naquela tribo. Não é possível, gente. É uma tribo com Sunday, que quem é Sunday? A Sunday é a nova Lucy, no caso. Que o que a Lucy não aparecia, a Lucy ainda apareceu um pouquinho, mas a Sunday continua sem aparecer. O Will, que, gente, eu acho que se o Will tem um confessionário por programa, isso é muito. Nesse episódio, a Hannah, a Sunday e o Will foram os 3 que não tiveram episódio, que não tiveram confessionário e ficaram invisíveis. O Brett até teve um pouquinho, depois que ele foi pra Cabula, mas mesmo assim ele estava apagado nos outros episódios, sabe? Eu achei que essa tribo é uma tribo muito... não sei definir, não faço ideia de quem saia nessa tribo, se eles forem pro CT. Provavelmente vai ser a Sunday ou o Brett. Não tenho quase opinião formada nenhuma para essa tribo, mas gostei muito desse lance deles terem que começar um acampamento novo. Já que a gente está falando um pouquinho dessa tribo e dos confessionários dela, o Jay ele teve 2 confessionários e foi muito interessante, porque os 2 confessionários dele foram justamente aquilo que eu falei no episódio anterior. Foram um oposto do outro. No primeiro confessionário ele está reclamando que os Gen X não ajudam a fazer nada, que o pessoal desiste fácil, que ele tem que fazer tudo. No segundo confessionário, ele está desistindo de fazer fogo e falando que não consegue, e depois agradecendo a Michaela, mas ele
tá ali sendo o oposto dele mesmo. Ele fala que vai fazer uma coisa e depois ele faz outra, tipo, uma incoerência de certo e errado que eu tenho visto nos confessionários dele nesses últimos episódios, e que novamente nesse episódio mostra essa ambiguidade dos millennials, que de certa forma tá meio que representado nos confessionários do Jay. Cara, eu particularmente gosto do Jay, daquele Triforce, daquela aliança inicial. Ele é o que eu mais gosto ali do casal, né? Do casal ele é o que eu mais gosto, né? Do casal você gosta mais daquele que não faz parte. Isso, exatamente. É pra mostrar como eu não gosto do casal. Mas eu particularmente gosto do Jay, mas eu sinto também essa contradição do Jay, essa coisa do... eu gosto disso, sei lá, não gosto mais. Que nem você comentou no episódio passado, casal não dá certo em Survivor, mas eu vou defender o casal. Eu acho que o Jay é muito disso. Mas querendo ou não, nessa Icabula, ele é a segunda pessoa que teve mais destaque até agora. E eu não acho que o Jay vai sair pelo airtime que ele tá tendo, pelas edições que ele tá tendo. Eu acho que o Jay é quase uma pessoa certa na merge. Analisando de maneira geral, o Jay ele não parece ser um jogador ruim. Ele só teve ali a infelicidade de acabar caindo numa Triforce que deu muita bandeira. Mas de todo ele não parece ser um jogador ruim. E acredito que ele pode ser um dos principais jogadores da Icabula nos próximos episódios, se eles forem para CT. E eu acho que talvez o CT dessa tribo seja bem previsível mesmo. Não acho que tem muita abertura aí para uma flipada de alguém da Millennials. Eu acho que esse CT aí vai ser o Brett ou a Sunday saindo mesmo. E até porque os 4 votaram na maioria no CT que a Mari saiu, né? Recapitulando, para quem às vezes não percebeu no episódio, principalmente por causa da ótima edição do Will, da Hannah e do Sunday, que foram ali over the top nesse episódio, né? Tiveram 0 confessionários e 0 falas. Na verdade, acho que o Will falou uma coisa na prova. Mas enfim, a tribo da Icabula ficou com Brett, Hannah, Jay, Michaela, Sunday e Will. Já na Takali ficaram a Jessica e o Ken, e a adição do ótimo casal que consegue perceber as coisas com muita clareza, inclusive quem que é o aliado deles ali, que é o Taylor e a Fig, e o aliado deles de longa data, o Adam, que agora já pode dizer que a Triforce é uma Pentaforce, uma Decaforce. Já a Vanua, que nós vamos comentar com mais calma, já a Vanua ficou composta pelo Chris, a Cici, o David, a Michelle e o Zeke. É o que eu tava falando, cara. Da Icabula eu já falei mal pra caramba. Achei que ficou uma tribo muito fraca, mas em compensação, ficaram 2 tribos muito boas. A Takali é uma tribo muito interessante que eu quero muito ver no CT pra ver como vai ser a dinâmica dessa tribo e ver provavelmente um blindside previsível rolando aí. E a Vanua ficou essa tribo que eu achei até que daria mais material pra edição. Deu um CT bom, mas que tem uma galera muito legal ali. Tem a mistura da minoria com o Chris. Tipo, porque os Gen X atacaram, né? Não tinha minoria, não tinha ninguém definido como maioria e minoria. Teve muita mudança de jogo. E eu acho que misturou todos os polos do jogo ali nessa Vanua. Tem o Chris, que era da Aliança dos Homens, né? Tem a Cici, que sempre foi minoria e sobreviveu a todos os CTs. Teve o David, que sempre foi essa pessoa maluca, que sobreviveu e que usou ídolo e que fez muita coisa. A Michelle, que foi responsável pela eliminação da Mari, a principal responsável pela eliminação da Mari, na minha opinião. E o Zeke, que era a minoria na Millennials. Então acho que essa Vanua, ela tem um pouco de cada. Enquanto a Takali, ela tem um pouco de cada. Tipo, falta na Takali uma outra aliança de Gen X. Mas eu acho que a Takali também ficou bem essa mistura também. A Takali, ela ficou exatamente o que o Adam otimamente analisou no episódio. Ele acabou sendo os involts, porque tem ali o Triforce, que é a Fig e o Taylor, e tem do outro lado um casal, que não é muito casal, mas que é uma aliança muito forte mesmo, que é a do Ken e da Jessica. Você tem ali duas, ou seja, você tem ali 2 alianças muito fortes e um voto de decisão ali, de desempate, que é justamente do Adam, que com certeza está com uma mágoa ali no coração guardada por ter perdido a Mari, que era uma das aliadas dele. Pois é, isso que eu acho muito interessante. Você tem 3 tribos totalmente diferentes. Enquanto você tem uma tribo em que meio que a Icabula, que a aliança majoritária meio que fica definida, você tem uma Takali onde você tem 2 polos, 2 casais, assim, vamos dizer. Quando eu digo casal, não necessariamente é romântico, até porque Ken e Jessica eu não acredito que vai rolar algo romântico, não sei. Mas enfim,
você tem as duas Jéssicas, você tem o casal dessas duas Jéssicas, e você tem o Adam ali no meio. Eu acho que é uma tribo muito mais interessante das três. E já na Vanilla você tem free agents, você tem pessoas livres ali, você tem pessoas que não têm alianças definidas, pelo menos dentro daquela tribo. Então eu acho que essa divisão das três tribos, apesar de deixar uma Encabula bem chata, foi bem interessante. Você tem três... Do mesmo modo que antes você tinha uma temporada New School e Old School, como eu já disse em outros episódios, agora você tem três visões diferentes de tipos de jogos que você pode ter em Survivor, sabe? E eu acho isso muito legal. E só pra quem às vezes não repara nos detalhes, o nome da Fig também é Jessica, tá, pessoal? Né? Por isso que o Rabone falou das duas Figs, das duas Jéssicas. Eu esqueci de avisar, né? Mas é um detalhe bem legal, né? As duas Jéssicas terem caído na mesma tribo. Isso aí é a produção que colocou junto. Você comprou pra eliminar. Tudo armado. Tudo armado. Eliminar, tudo armado. Mas vamos falar mais dessa Takali, então? Era exatamente o que eu queria, falar um pouquinho mais dessa Takali. Principalmente em relação à aliança Triforce, que não sei da onde que eles tiram essas análises ridículas dele. A Fig ainda muito certa em não querer mostrar esse amor, apesar de pelo jeito ela tá realmente curtindo o Taylor. Mas o Taylor, meu Deus, putz, como é que você quer demonstrar esse afeto ali na frente de outros dois membros que podem te afetar? E o pior, eles esquecem que eles eliminaram um aliado do Adam e já começam a contar o Adam como aliado só porque ele era da tribo de vocês e esquecem de todo o histórico. Tipo, foi uma falta de leitura de jogo que é muito comum quando tem esses reaches, ou até mesmo na merge, quando você não consegue ver assim, quem que é realmente seu aliado, quem que não é. E eu acho que o Taylor ele falhou ali na leitura de que o Adam possa ou não possa ser um aliado dele. Eu acho que o Adam ele tende muito mais a ser aliado do Ken e da Jessica do que da Taylor da Fig, que ele já tem uma história ali de desencontro ali, né, de eliminação. Então não foi uma leitura muito boa, na minha opinião, do Taylor. A Fig tá ali, parece que fazendo uma leitura um pouco melhor, mas não sei se tá confiando ou não no Adam. Se tiver confiando, vai ser muita ingenuidade. E obviamente o Ken, eu shippo demais Ken e Adam, a melhor aliança possível que poderia ser feita. Eu achei também que o Taylor e a Jéssica foram muito burros de terem, tipo, já terem colocado de cara que o Adam estaria com eles. Não que eu não acho que o Adam poderia trabalhar com eles se eles soubessem convencê-lo, mas eles nem tentaram convencer o Adam. Eles já meio que pressuporam que o Adam iria jogar com eles e já fizeram, tipo, não quero nem saber, ele vai jogar com a gente e pronto. Eles nem pararam pra pensar se era realmente isso que o Adam queria. É que nem, tipo, parece aqueles casamentos programados pelo pai, sabe? Que rolava muito antigamente. É tipo, você vai casar comigo e pronto, tipo, você não tem escolha, você tá na minha aliança. E eu não quero saber tua opinião sobre isso, sabe? Você tá comigo, isso já é suficiente, entende? Cara, eu curti muito quando o Adam e o Ken pararam pra conversar ali no canto. Cara, eu tô torcendo muito pro casal se fuder nessa tribo. Sem vergonha! Sem vergonha! Desculpa o palavrão, galera. Mas eu tô torcendo muito. Tipo, pra eles irem cheios de confiança pra esse conselho tribal, que provavelmente eles vão no próximo episódio. Eu tô torcendo pra isso acontecer. Mas eles irem cheios de confiança, com aquela vontade de eliminar alguém da Gen X, e eles tomarem aquele blindside lindo que o Adam vai dar neles. Eu acredito que o Adam vai fazer isso. Eu achei muito legal, por torcer pro Adam e por ter apostado no Adam como winner, eu achei muito legal ele ter caído como swing vote de uma tribo, como voto de decisão de uma tribo. Eu acho que ele pode aproveitar para guardar o ídolo dele para um momento bem melhor, bem mais lá pra frente, e deixar a merge, ou até mesmo um swap que pode rolar ali antes da merge, muito mais interessante. Então vamos comentar a prova de imunidade então, que já tá ficando tarde, daqui a pouco eu tenho que dormir, hein? Vamos lá, prova de imunidade. Eu curti muito essa prova. Eu acho que não foi essa coisa que eu tava reclamando desse... uma parte física, um quebra-cabeça. Eu acho que foi totalmente física, mas não foi um físico muito previsível, sabe? Eu acho que tudo foi importante na prova e tudo deu pra
pra nivelar assim, a prova. Que nem aquela prova da natação, que eu curti muito. Eu acho que essa prova foi muito legal. E ainda tinha o lance da escolha, né? Se eles iam puxar a cesta para mais perto ou se eles iam arremessar de longe mesmo. Como eu já falei anteriormente, eu adoro quando tem essas decisões. Gostei daquela escolha final de você tentar puxar para mais perto. Eu só fiquei na dúvida, o quanto mais perto será que você pode puxar, né? Porque não tinha nenhuma marcação ali, nada que informasse. Mas eu gostei de ter essa escolha. E normalmente eu sempre gosto de analisar, de ver assim, as estratégias de cada tribo. E, gente, o que foi David imitando nesse desafio, né? Mostrando que se precisar entregar ele tá aí. Pois é. O David mostrou nesse episódio que ele é o pior, pelo menos dessa temporada, ele é o pior participante de provas de todos. Se você pegar os 20 ali e colocar para competir individualmente, se ele chegar na merge, ele vai ser aquele cara que vai ser o primeiro a sair de cada prova. Não sei se em defesa do David, mas eu só gostaria de lembrar aqui também que a Sandra e a Michelle, elas não conseguiram pegar a bola lá flutuante e levar para a plataforma. E a Hannah se estabanou um pouquinho ali, quase perdeu a bola, mas ela conseguiu achar e levar lá pro lugar dela. Mas o David, gente... Ele quase derruba a bola na água pela segunda vez, cara. Você chegou a reparar nisso? Porque ele subiu lá na plataforma, ele deixou a bola rolar, a bola caiu na água. Aí ele foi lá na água buscar. Quando ele subiu de novo, quase que ele deixa cair de novo. E o que foi aquela Cici nadando cachorrinho eternamente? Parecia que todo mundo ia acabar a prova, a Cici ainda estava lá nadando cachorrinho. O que eu achei mais engraçado dessa prova é que quando o Jeff pergunta pro Zeke se ele gostou da tribo em que ele estava, a primeira coisa que o Zeke responde é: eu acho que a minha tribo vai ser forte em provas. Essa fala dele resume bem o quão molhado ele ficou quando ele viu o Chris do lado dele. Ele falou: meu Deus, com esse homem, com esse Hulk aqui do meu lado, a gente vai fazer qualquer coisa. Eu acho que teve muito disso também, né? Porque se for parar pra pensar, a tribo é boa em provas, a tribo é boa em provas, tem quem? O Chris, acabou, ponto. Porque a Michelle, ela pode ser boa em provas, mas ela é baixa, sabe? Ela é mulher, ela é nova, sabe? Ela é mais fraca. Ela não é uma Michaela da vida, sabe? E eu acho que a Vanua mereceu essa derrota, sabe? Chegou um momento em que eu, apesar de torcer para o Takali ir para o CT, porque eu achava o CT da Takali muito mais interessante, eu já estava torcendo para quem acertar os arremessos ali naquela sexta, porque eu acho que chegou no momento que a Vanua merecia ir pro CT, não merecia ganhar essa prova. Eu acho não, eles merecem ir pro CT, é melhor deixar eles irem pro CT do que ir o Antakali que mandou super bem no resto da prova, sabe? Então a Vanua realmente perdeu o desafio, então nós fomos para um CT com a Vanua, que é o que eu comentei desde o início, essa tribo que tinha muito voting blocks, muitos polos ali, mas que eu achei, sinceramente, eu tinha certeza que o CT deles seria previsível, porque eu imaginava o Chris, a Cici e o David sem nenhuma dúvida em votar em o Millennials. A primeira impressão também é essa, mas o Chris, até por ele já ter tomado alguns blindsides do David e também da Cici, de certa forma, né? Ele tinha tudo que tá ali para não confiar no David e na Cici. Então, acho que foi coerente ele ter começado a buscar ali aliança com o Zeke, porque se eu fosse ele, eu também ia ficar um pouquinho nervoso e apreensivo. Mas tem esse lance, ele já tomou blindside do David e da Cici, só que ele nunca foi aliado do David e da Cici, entende? Ele nunca teve essa proximidade tão grande com o David e da Cici. O David e a Cici nunca enganaram ele. Eles sempre foram opostos, sabe, contrários. E às vezes no momento em que você tem a opção de jogar com pessoas que você até então não jogou, as pessoas não te enganaram, te prejudicaram, sim, mas não te enganaram. E um outro grupo que você não conhece, eu particularmente ficaria na dúvida, você fica mais aberto a jogar. Mas eu acho que eu tenderia a jogar mesmo com a Cici e com o David, por isso que eu achei que seria mais previsível o Chris seguir com eles dois, entendeu? Essa sua linha de raciocínio vai de desencontro com aquilo que a gente estava falando em relação a Jessica e o Taylor em relação ao Adam. Porque o Adam também já tinha se decepcionado com a Fig com o Taylor, e pelo que você está falando, é entender que é melhor com o Adam jogar com quem ele já conhece do que ele tentar se arriscar, fazer alguma coisa diferente, igual o Chris fez nesse episódio. Mas é diferente. A Fig e o Taylor excluíram o Adam lá na Millennium, sabe? A Cici e o David nunca excluíram o Chris na Takali. Entende? Essa que é a diferença. Eles foram excluídos?
eles foram excluídos, essa que é a diferença. É você, no caso do Chris, é ele ir jogar com os excluídos. No caso do Adam, os que estavam me excluindo agora estão me contando como número, entende? Analisando por esse ponto de vista, então o Chris ele teria basicamente a mesma escolha. Eu só tô te falando que, pelo menos pra mim, eu imagino que eu teria visões diferentes. Na do Adam, eu praticamente não teria dúvidas em flipar pra Gen X. Na posição do Chris, eu já ficaria naquela, vou ver qual é o melhor lado que eu posso seguir. E outra coisa curiosa também nessa tribo é o seguinte, o Zack e a Michelle, eles não cogitaram votar um no outro, sabe? Eles desde o início falaram, vamos jogar juntos. E cara, a Michelle cogitou eliminar o Zeke seria eliminado se a Millennials não fosse para outro, se a Millennials fosse para outro CT. Então foi outra coisa também que eu achei super estranha, sabe? Porque pra mim Michelle e Zeke eram opostos a Millennials e de repente eles eram, exatamente, sabe, totalmente queridos. Eu acho que foi justamente esse lance que eu falei, é melhor eu me manter perto de alguém que já foi da minha tribo do que eu tentar, tipo, me ir pra outra aliança, sabe? E é justamente o que eu acho que vai deixar essa merge muito dinâmica, porque eu acho que essa merge não vai se basear em Millennials, nem em Gen X, tipo, não vai se basear na temática Millennials versus Gen X, muito menos vai se basear nessa divisão de tribos. Essa merge, eu acredito pelo menos que vai ser uma coisa louca, de uma mistura de aliança, que vai ser muito interessante para essa temporada, na minha opinião, ao menos. Mas então, foi assim que acabou um episódio meio morno, né? Eu acho que o mais importante desse episódio mesmo foi a twist, a divisão de tribos, a mistura, né? E também essa criação da nova tribo, em que eles tinham que montar um acampamento novo. Acho que foi o mais interessante do episódio. A eliminação em si eu achei fraca, eu achei que o CT foi fraco e assim, não teve aquele finale bom pro episódio, que eu fiquei até esperando. A eliminação em si, ela foi de certa forma previsível, até porque não rolou nenhum blindside no espectador. Assim, você já vinha com uma edição sempre sendo alvo de votos, né? E meio que o próprio episódio demonstrou ali muitas brechas apontando nela e poucas apontando nos outros participantes. E eu concordo com você, o maior feito desse episódio foi justamente os ganchos de novas histórias, de novas alianças. A própria distribuição das tribos, a criação da nova tribo foi a parte mais interessante, que tenho certeza que vai dar muito pano pra manga, vai ter muita coisa que a gente vai comentar nos próximos episódios disso aí. É isso aí. E tô torcendo muito pra essa temporada ficar cada vez melhor. O Jeff falou que ficaria melhor depois do 5º episódio. E vamos torcer para que realmente fique melhor depois do 5º episódio, mas até então eu ainda tô preferindo os 4 primeiros. Na última semana tivemos aqui o Lucas Byrne, que apostou com a gente em quem seria o próximo eliminado de Survivor. Infelizmente, em 3 votos conseguimos errar os 3, né? Ninguém acertou. Mas pensando em diminuir os erros, e até porque eu acho que os nossos votos vão ser muito parecidos, eu vou propor para você, Rabone, uma caça às bruxas ao amor. Vamos acabar com um casalzinho, cada um vai votar em um e vamos eliminar logo esse casal. Eu conversando com o Bonomi, enquanto a gente estava assistindo o episódio, a gente meio que concordou que é muito provável que o casal saia no próximo episódio. Então, pra gente não repetir voto, a gente vai acabar combinando mesmo, a gente vai revezar. Um vai na Fig, o outro vai no Taylor, e caso eles não saiam nesse próximo episódio, a caça ao casal vai continuar, dependendo, óbvio, das configurações. Oi, mãe. Oi, pai. Olha, a Fig ela tem chamado muita atenção, ela tem mostrado que ela é uma boa jogadora, que ela consegue prever o jogo. Li comentários de pessoas no Survivor Brasil que justamente por causa disso ela seria um alvo e seria a primeira a ser eliminada do casal. Mas eu acho que justamente por ela ser uma boa jogadora, ela vai conseguir mascarar isso melhor do que o Taylor. Então por isso eu vou apostar no Taylor como próximo eliminado. Cara, eu já discordo de você nesse ponto, porque eu acho que o Taylor, por ele estar meio apagado no jogo, tipo, ele se acha muito, mas ele não faz nada no jogo, ele tá super apagado. E a única coisa que ele tem confessionário pra falar do casal ou da Triforce, que era aquela aliança que ele montou no início do jogo.
Eu acho que ele pode ser um cara que vai ali na merge, vai ser apagadinho na merge, vai ser reboot ali, 8º colocado, 9º colocado. Eu acho muito provável deles irem na FIG justamente por conta desse destaque todo que a FIG está tendo. Que se você olhar para o casal, eu acho que a FIG tem muito mais destaque que o Taylor. Eu acho que eles vão acabar mirando na FIG mesmo. Então meu voto, vocês vão ver no próximo CT, vai ter um bom nome, um do Rabone, é na FIG. Então é isso, galera. Muito obrigado para quem escutou aqui até o final. Então vamos torcer para o episódio de amanhã, de quarta-feira, dia 26, seja bem mais legal e que continue mantendo o nível dessa temporada, que até então tá boa, né? E tá dando pra gente curtir bastante. Isso aí, falando em curtir, não esqueça de curtir o vídeo aí no YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube. Se você quiser acompanhar as notificações, né, quando sai o episódio antes de todo mundo, se inscreva no nosso canal. E também não esqueça de acessar a página do Survivor Brasil e o grupo do Survivor Brasil para estar comentando com a gente, debatendo. Entra no Survivor Brasil discussão, _discussão, né, hífen, e curte a Survivor Brasil no Facebook para você poder acompanhar a gente. Eu e o Bonomi somos moderadores da Survivor Brasil e tem outros moderadores lá também para você ver as coisas que a gente posta sempre sobre Survivor. E se inscreve no nosso canal, clica no sininho para receber notificação no celular assim que o vídeo sair, que o vídeo sempre sai na terça, um pouquinho mais cedo. Eu deixo para divulgar na terça-noite para alcançar mais gente. E muito obrigado por ter assistido até aqui no final. Isso aí, galera. Muito obrigado. Beijo no coração dessa vez. Beijo no coração de todo mundo. A tribo decidiu. Tchau. Oi, mãe. Oi, pai. Quando você vai jantar agora? Vou, mãe. Botar o feijão na geladeira, senão vai azedar. Vai logo.